Bom dia a todos, sejam todos vocês muito bem-vindos à nossa classe Boas Novas da Igreja Batista em Brás Cubas. Espero que vocês estejam bem para juntos nós podermos estudar a Palavra de Deus. Estamos estudando sobre os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e depois nós vamos estudar também o Evangelho de João. Creio que vocês tiveram uma boa semana e foi um pouquinho mais quente essa semana que que findamos, né, na verdade, só na sexta-feira mudou um pouco e eu creio que vocês passaram bem, mesmo com os problemas, com as dificuldades, porque eles fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. É difícil nós ficarmos sem nenhum problema, né? Eu sou a Tereza Braz, eu creio que vocês já me conhecem. Sou membro da Igreja Batista em Brás Cubas. Nós estamos estudando, como eu falei, especialmente hoje vamos estudar Mateus. Já estamos quase finalizando o Evangelho de Mateus. Antes eu quero orar para nós podermos entrar no nosso estudo. Vamos orar? Deus, nós juntos estamos aqui neste momento e nós queremos agradecer ao Senhor porque nós podemos estar ouvindo a Tua Palavra. Nós podemos conversar com o Senhor, nós podemos estar diante de Ti, Senhor, buscando a Tua face, buscando a Tua presença. E eu quero pedir por cada pessoa, cada família que estará ouvindo esse estudo, esta mensagem, que o Senhor esteja nos abençoando, nos dirigindo, nos orientando nesse estudo. Sejas com cada pessoa que talvez possa estar passando por alguma dificuldade, seja qual for a dificuldade. Que o Senhor possa estar ao lado desta pessoa. Nós pedimos ao Senhor, porque nós cremos que o Senhor sempre está conosco, o Senhor sempre está ao nosso lado. Obrigada por este momento. Enche-nos da Tua graça e do Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Domingo passado, nós estudamos no capítulo 24 e começamos a estudar sobre o Sermão do Monte, ou melhor, o Sermão Profético. O capítulo 24 e 25 de Mateus, ele vai tratar do Sermão Profético. Nós estudamos que antes da segunda vinda de Jesus, acontecerão diversos sinais na tribulação e também depois da grande tribulação. E nós compartilhamos que são 3 categorias de sinais. Nós vimos que são sinais gerais que já estão acontecendo, pois isso acontecerá no tempo da grande tribulação. Como vocês, creio que têm ouvido, ali no Afeganistão, cristãos estão sendo torturados, perseguidos, presos, sendo necessário que eles sejam removidos para outros países que o acolham, e para eles não morrerem ali torturados. Na China também nós estamos vendo várias notícias da China que também as autoridades chinesas estão prendendo crianças, adultos, que elas vão para o templo para prestar culto, para estarem cultuando a Deus, e elas estão sendo presas. As autoridades estão invadindo os templos para prenderem essas pessoas. Uma outra coisa que eu estou percebendo também é na nossa atmosfera, os nossos astros, tudo está mudando. Então, a primeira categoria de sinais são os sinais gerais e sinais visíveis que nós estamos percebendo. A segunda categoria de sinais são os sinais especiais que ocorrerão na grande tribulação. Depois, então, do arrebatamento da igreja. A igreja vai passar pela tribulação, mas não passará pela grande tribulação, conforme eu tenho percebido na palavra de Deus. Eu creio que existem várias correntes, vários pensamentos, mas para mim, a igreja ela não passará pela grande tribulação. Conforme Daniel fala, que são 2 períodos da tribulação. 3 anos e meio, nós teremos então a tribulação, e depois desses 3 anos e meio, teremos um outro período de 3 anos e meio, que será então a grande tribulação. Nesse período da grande tribulação, nós vamos ver que a abominação, a desolação, o ódio, a falta de amor, a aflição, muitas pessoas aflitas,
falsos cristãos, falsos profetas, a ganância pelas coisas materiais, tudo isso estarão acontecendo então nesse segundo momento dos sinais, que são sinais então assim especiais. E isso afetará grandemente a nação de Israel. A terceira categoria de sinais são sinais extraordinários que ocorrerão na vinda triunfal de Jesus Cristo, o Rei, com poder e grande glória. A Bíblia diz que ele virá com poder e grande glória. Mas diante de todos esses sinais que nós estamos vendo, o maior sinal será então a vinda do Filho do Homem. Isso no final da grande tribulação. Nós vemos que nesse tempo da grande tribulação, o sol se escurecerá, as estrelas cairão, o planeta Terra será então abalado, o céu, enfim, tudo será assim abalado. Em Mateus 24:35, Jesus mesmo afirma ali, ensinando aos seus discípulos que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo que foi ali profetizado na Bíblia, essas palavras de Jesus ali para os seus discípulos, elas são infalíveis. O céu, a atmosfera, tudo será então dissolvido, conforme o próprio Pedro também na sua segunda carta, no capítulo 3, nos versículos de 10 a 13, ele escreveu. João também, o apóstolo João, em Apocalipse 20, 11, também escreveu que estas coisas estariam acontecendo. Nós então precisamos realmente estar em Cristo, estar com Ele, porque com Ele nós estaremos seguros e com Ele nós escaparemos desse grande julgamento de Deus. Aí, no capítulo, isso aí foi o que nós vimos na semana passada, é apenas um resumo, tá? No capítulo 25, nós vamos ver que o sermão profético, ele continua. E aqui nós vamos ver então o Rei julgando as nações e também a vida eterna. E para ilustrar, para ensinar isso, Jesus contou então duas parábolas. A parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Nos versículos de 1 a 13, nós vamos encontrar então a parábola das 10 virgens. E somente Mateus registra esta parábola. Nós vemos que essa parábola ela vai nos ensinar sobre o arrebatamento da igreja, embora seja dirigida mais assim especificamente aos judeus, mas aqui nós podemos perceber a figura da igreja. Nós vemos que as 10 virgens, elas representam a totalidade da cristandade religiosa, ou seja, toda a religiosidade do mundo. As 5 prudentes, elas representam os verdadeiros cristãos, os fiéis cristãos, aqueles que são fiéis ao Rei Jesus, ou seja, a igreja invisível do Deus verdadeiro. As 5 imprudentes, elas representam aqueles que professam, que dizem ser cristãos, mas não são. E todas as pessoas que não têm um compromisso sério e real com o Rei Jesus. O ser humano, eu sempre digo isso, nós temos muitos compromissos, nós temos muitas escolhas para fazer no dia a dia, durante toda a existência da nossa vida. Mas o melhor e maior compromisso que nós precisamos ter é com Jesus Cristo, é com Deus. Porque quando nós nos comprometemos com Jesus, de buscar a sua face, de ler a sua palavra, de estudar a sua palavra, de meditar na sua palavra, de viver uma vida que Ele quer que nós vivamos, nós podemos estar tranquilos, porque nós estamos seguros nos braços dele. Aí nós vemos que estas virgens, todas elas tinham as lâmpadas, ou seja, todos hoje conhecem a palavra de Deus. Todos hoje têm ouvido da palavra de Deus, embora de forma superficial. Hoje nós temos muitos meios de comunicação que têm comunicado a palavra de Deus. Então eu creio que todas as pessoas, quase todas as pessoas, já ouviram falar de Deus, mas infelizmente é de uma forma superficial.
Aí também nós percebemos que todas elas saíram ao encontro do noivo, versículo 1. Todas cochilaram e dormiram, versículo 5. Todas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas para irem ao encontro do noivo, versículo 7. Mas, se nós percebermos do versículo 8 em diante, as coisas aqui mudam e nós vamos ver uma divisão aqui no versículo 8. Nós vemos que, já falamos que 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. Então, nós notamos que as 5 prudentes, vejam bem, as 5 prudentes, elas tinham as lâmpadas que representam a palavra de Deus, como nós podemos ver lá no Salmo 119, versículo 105, que está escrito que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. As prudentes também tinham o azeite, e o azeite representa o Espírito Santo. Veja que no verso 4, as prudentes, porém, elas levaram o azeite, ou seja, o Espírito Santo em suas vasilhas, ou seja, no seu coração, juntamente com as lâmpadas também no seu coração, que as lâmpadas, como falamos, representam a Bíblia. O Espírito Santo e a Bíblia no coração faz toda a diferença na vida do ser humano. Agora, as 5 imprudentes, conforme nós lemos no versículo 4, elas só tinham as lâmpadas, ou seja, elas tinham a Bíblia, mas não tinham o coração, porque elas não tinham a vasilha, e nós falamos que a vasilha representava o coração, e elas não levavam o azeite e o Espírito Santo. Elas, então, estavam assim, sem ter condição. Elas não tinham nada. Levar o azeite no quê? Elas não tinham a vasilha para levar o azeite. E isso nos leva então a refletir que não resolve nós termos a Bíblia, nós lermos a Bíblia, nós estudarmos a Bíblia, nós deixarmos a Bíblia aberta em qualquer móvel da nossa casa. Não tem também grande significado você ter a Bíblia em diversas traduções, se ela não estiver realmente impregnada no seu coração, na sua mente e na sua vida. É muito importante nós termos a Bíblia no nosso coração. Aí sim, aí faz toda a diferença. Tê-la no coração e procurar então obedecer a palavra de Deus. Aí nós vemos que o noivo, ele demorou. E essa demora do noivo representa então o período entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. A primeira ele já veio, ele passou pouco tempo aqui, agora a segunda vinda ele virá. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, versículo 6 está escrito isso, que no dizer do apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16, é o grande brado, é a voz do arcanjo, é o som da trombeta de Deus, anunciando que seu filho vem para arrebatar a igreja. Conforme vimos nessa parábola, as 10 virgens, que elas tinham as vasilhas, as prudentes, né? E com as vasilhas, né? As lâmpadas e o azeite, elas imediatamente entraram para as bodas, pois elas estavam prontas e estavam preparadas. Então, a porta fechou-se, ou seja, acabou o período da graça. Sabemos que nós temos o período da graça, que é uma oportunidade para nós termos a vida eterna pela graça e misericórdia de Deus. Aí o que nós podemos então concluir desta parábola? Que todos os crentes que professam crer em Jesus Cristo verdadeiramente, ou seja, os crentes verdadeiros, os crentes falsos, porque existem sempre os falsos e os verdadeiros, sairão ao encontro do noivo Jesus, porém, só entrarão na festa, ou seja, só participarão desse grande momento do arrebatamento, os que verdadeiramente crerem em Jesus como Senhor e Salvador. Em Mateus 13, 47 a 50, nós estudamos que o reino dos céus é semelhante a uma rede, que ela é lançada
no mar para apanhar peixes. E ela apanha peixes bons e ruins. Depois, esses peixes bons e ruins, eles são separados. Os bons são colocados no cesto e os ruins são lançados na fornalha de fogo. Isso representa, então, que no dia do arrebatamento, praticamente, serão, então, separados os bons, não porque eles estão fazendo coisas boas, mas é porque eles creram em Jesus, porque eles assumiram um compromisso com Jesus. Então, os bons serão separados dos ruins, e os ruins serão lançados na fornalha de fogo. Mas os bons, os justos, estarão resplandecendo no reino de Jesus Cristo. Assim, então, sucederá à humanidade no fim do mundo. A segunda coisa que nós podemos aprender nessa parábola é que as 5 prudentes, elas recusaram dar azeite para suas amigas, ou seja, para 5 imprudentes. Parece que as prudentes, elas foram assim, egoístas, foram maldosas para com as suas amigas, mas nós aprendemos que no reino espiritual não existe favoritismo, não se pode transmitir o Espírito Santo a outra pessoa. O Espírito Santo é um dom de Deus, é um dom individual para cada pessoa que faz um compromisso com Jesus Cristo. O Espírito Santo, então, jamais poderá ser comprado. Embora as prudentes orientassem as imprudentes a irem comprar o azeite, no versículo 9 nós vemos isso, mas as imprudentes, elas foram comprar o azeite, mas então elas perderam a oportunidade. Não se pode deixar também para a última hora. Na hora da festa, preparar as lâmpadas, preparar tudo tem que estar preparado antes. Nós lemos também lá em Isaías 55:1, como uma figura de literatura, que Isaías ele fala assim, que os que não têm dinheiro, vinde e comprai. E em outros textos nós também percebemos estas expressões, mas são apenas assim num sentido ilustrativo, num sentido figurativo. O Espírito Santo não se compra. O Espírito Santo, a vida eterna, é um dom de Deus, é uma graça maravilhosa de Deus para aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A terceira coisa que nós aprendemos nessa parábola é que Jesus, o Rei, ele é misericordioso, mas parece que nesta hora ele não agiu com misericórdia, ele não teve misericórdia das 5 imprudentes, pois elas bateram, chamaram o Senhor, mas ele não abriu a porta. Mas é porque há um tempo, como nós falamos, um prazo. Aqui na nossa vida, no nosso dia a dia, nós sempre temos prazo. Por exemplo, você tem prazo, você tem um tempo para pagar a sua conta de luz, a sua conta de telefone, a sua conta de água e de energia. Enfim, sempre nós temos um prazo para o grande dia do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Também tem um prazo. Deus determinou um prazo. Nós lemos lá em Hebreus 3, de 7 a 12, que o tempo é hoje, é agora. Se você ouvir a voz de Deus lhe chamando, atenda, não endureça o seu coração, mas faça um compromisso com Jesus neste momento. Eu não sei como é a sua vida, como você está com Deus. Se você já é um filho de Deus, se você já tem um compromisso com Deus, então vai aquela palavra que também está escrita em Mateus: vigiai, porque o Senhor breve vai voltar. Mas se você não fez um compromisso com Jesus, é tempo de você fazer um compromisso com Jesus. Jesus é misericordioso, mas nós temos um prazo e precisamos atender esse prazo de Jesus. A quarta coisa que nós aprendemos aqui é que quando Deus deu ordem para Jesus arrebatar a igreja, no momento, ele não vai ficar esperando. Não vai dar outra chance para aquele que é cristão se preparar. Ou no caso, para a igreja se preparar. Porque nós, a igreja, os cristãos, já estamos avisados. Nós sabemos que vai terminar esse prazo. O tempo, então, para nós prepararmos para o arrebatamento da igreja
é agora, é nesse tempo da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, porque também essa graça vai acabar. A graça de Deus para com o homem, ela não foi assim impensada, ela não foi inventada de última hora, conforme nós lemos que Paulo escreveu ali em 2 Timóteo 1, de 8 a 11, que Deus nos chamou segundo o seu propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Essa graça de Deus é eterna, assim como o nosso Deus, ele é eterno. Portanto, esse favor de Deus a nós, que nada merecemos, ele é eterno, como o nosso Deus é eterno. Nós só precisamos reconhecer que necessitamos dessa graça e do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós, e recebermos Jesus Cristo pela fé como nosso único e suficiente Salvador. Jesus concluiu essa parábola exortando aos discípulos naquela ocasião e também a nós como cristãos, como igrejas do Senhor Jesus Cristo, para nós vigiarmos. Aquelas virgens, elas cochilaram. Nós não devemos cochilar e nem dormir, porque elas cochilaram, elas dormiram. Até as 5 prudentes, elas deram um cochilinho, né? Está escrito ali que todas elas cochilaram. Talvez esse cochilo espiritual daquelas 5 virgens prudentes foi assim rápido, não foi assim tão demorado, né? Mesmo que nós cochilemos, mesmo que a nossa fé fique pequenininha, o nosso azeite esteja lá no fundo, vamos permanecer firmes, confiando no nosso Deus. Depois nós vamos ver no capítulo 25 também, de 14 a 30, a parábola dos talentos. Aqui em Mateus 25, vocês podem perceber que Lucas 19, 18 a 27, ele vai escrever também sobre uma parábola que é semelhante a essa parábola. Jesus, ele fala que é de um certo homem, e esse homem nós podemos concluir que representa Jesus, que entregou para os seus servos os seus bens. Ao primeiro servo ele deu 5 talentos, ao segundo servo ele deu 2 talentos e ao terceiro servo ele deu 1 talento. Tudo conforme a capacidade de cada um deles, conforme o que eles, cada um, podiam fazer. Podiam trabalhar, podiam zelar, podiam cuidar dos bens ali do seu Senhor. Nós sabemos que talento, ele representa bens, pode ser um bens, pode ser recursos, pode ser um tempo. O nosso tempo é um bem, é um talento que Deus nos dá. Pode ser também a liberdade, né? Que Deus nos dá para nós usarmos a nossa liberdade, porque se nós percebermos nessa parábola, o Senhor deu liberdade para cada um deles desenvolver o talento que Ele dá a cada um de nós. Nós temos esta liberdade e nós podemos fazer com que esse talento possa ser multiplicado, possa render mais. Depois o Senhor, ele saiu daquele país, saiu para um lugar, para uma viagem. Ou seja, nós podemos perceber então que esse período em que o Senhor saiu para essa viagem é esse período entre a primeira vinda e a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É o tempo em que a igreja deve desenvolver o talento que Deus confiou a ela, que Jesus Cristo confiou a ela, como nós vemos em toda a Bíblia e especialmente no final, nós veremos no capítulo 28, o que Deus confiou à igreja, que é a pregação do Evangelho de Cristo para ganhar almas para o seu reino. Quero lembrar que dentro do reino de Deus sempre houve e haverá os que se preocupam em desenvolver o talento, como foram os 2 primeiros, e os que não vão se preocupar em desenvolver o talento. Aqui nessa parábola, então, nós vimos esses 2 casos, os que desenvolveram, os que trabalharam, os que zelaram para ganhar outros talentos, mas também o caso daquele um que ele não trabalhou. Isso acontece também na evangelização do mundo. Alguns se preocupam e outros não se preocupam. E nós vemos que aquele que recebeu 1
talento, ele não se preocupou muito em desenvolver o seu talento, em produzir, em trabalhar para ganhar outros talentos. Ele foi negligente, ele foi preguiçoso, ele apresentou várias desculpas ao Senhor, até acusou o Senhor que ele era injusto, que ele era severo, né? E com medo ele foi e enterrou o seu talento, matou, apagou o seu talento. O Senhor repreendeu por isso e o Senhor disse para ele: por que você não entregou aos banqueiros o dinheiro? Esses banqueiros, nós podemos pensar que hoje, nos nossos dias, são as organizações que nós temos que administram os recursos financeiros, que administram, que cuidam dos trabalhos da evangelização, que são aqueles que arrecadam, que trabalham, que ordenam o trabalho missionário. Sabemos que hoje existem várias entidades, tanto no Brasil como no mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós, os batistas, nós temos as juntas de missões estaduais, missões nacionais e missões mundiais. Nós temos também um outro grupo que trabalha, que são as Portas Abertas. São entidades religiosas que produzem bíblias, livros para discipulados, produzem panfletos cristãos. E nós temos os missionários também, que são sustentados por nós, por estas juntas, que eles estão ali trabalhando, estão desenvolvendo esses talentos. Então, nós podemos sim trabalhar. Às vezes você não precisa sair daqui e ir em outro país para ser um missionário, mas você pode ter o seu diário de oração por esses missionários. Esse terceiro servo, então, ele não negociou seu único talento. Ele perdeu a oportunidade de ser útil e então ele foi lançado nas trevas exteriores e perdeu seu único talento, pois o seu Senhor ordenou que aquele talento que ele recebeu, mas não trabalhou, não produziu, fosse dado àquele que tinha 10 talentos. O primeiro e o segundo servo, eles se esforçaram, eles trabalharam, eles produziram 100%, ou seja, eles exerceram o seu trabalho com perfeição. E por isso eles foram elogiados de bom e servo fiel e receberam o privilégio de entrar no gozo do Senhor, no descanso do seu Senhor. Assim nós vimos que todos nós, todos os servos cristãos, ou seja, até mesmo a humanidade toda, recebe pelo menos um talento do Senhor. E esse talento que nós recebemos é para ser desenvolvido, né? Agora há pouco nós falamos sobre os missionários. Você não precisa ir ao campo para ser missionário, mas você pode ajudar com oração, ter o seu diário de oração. Você pode contribuir para missões locais, missões estaduais e missões mundiais. Nós temos missionários que saem do seu país, da sua cidade de origem e vão para outros destinos, outros campos, pregarem o evangelho. Mas eles precisam de recursos financeiros, porque lá eles não estão trabalhando num serviço secular, eles estão trabalhando para o Senhor. E essas orientações nós encontramos na palavra de Deus. Nós vamos prosseguir aqui no capítulo 25, então, agora, dos versículos de 31 a 46, que aqui nós vamos ver que eu quero assim compartilhar com vocês a ordem dos acontecimentos da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja, como nós percebemos aqui nesses versículos de 31 a 46. Então, em primeiro lugar, será o arrebatamento. Depois desses sinais gerais da primeira categoria, como nós já falamos, o aviso para a igreja se preparar, nós já estudamos essas duas parábolas e tantos outros textos que a igreja precisa se preparar para o arrebatamento, para ela ser transportada, ser levada para a casa do Pai. Nós temos em João 14, João 18, 19, 1 Tessalonicenses. E nesta época do arrebatamento da igreja,
o Espírito Santo ele vai encerrar a sua missão de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme nós lemos em João 16, de 7 a 11. Jesus veio para cumprir a sua missão. Ou seja, ele veio para morrer na cruz, para perdoar os pecados de todos aqueles que pela fé o recebem e creem nele, confessando os seus pecados. Assim, ele completou a sua obra aqui na terra e ele então retornou para a casa do Pai. E aí ele indo para a casa do Pai, ele não nos deixou órfãos. Ele mesmo falou assim: não vos deixarei órfãos. Deus vai enviar o Espírito Santo para estar com vocês. E o Espírito Santo, depois, ele veio e ele esteve e está conosco. Mas após o arrebatamento da igreja e o ajuntamento dos escolhidos do Senhor, que são os judeus, então o Espírito Santo também, não que ele vai perder a sua característica de Espírito Santo. Como eu falei, Jesus veio, cumpriu a sua missão. O Espírito Santo veio, cumpriu a sua missão. Ele continua sendo o Deus Espírito eterno e supremo. Mas também ele não estará agindo o seu tempo de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai ser esgotado no momento do arrebatamento da igreja. Aí então começa a grande tribulação. Eu quero pensar com vocês que Deus tratará distintamente com a igreja, que somos nós, aqueles que creem em Jesus, que confessam os seus pecados a Jesus. Estes fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Israel, como nós estamos falando, é um povo terreno, é o povo da terra, que Deus tem um tratamento todo especial também com Israel. A igreja não é o novo Israel de Deus. A igreja é uma organização, uma instituição que Deus eternamente estabeleceu, como nós veremos também daqui a pouco. E também os gentios, que são todas as demais nações. Veja que então a igreja, ela foi arrebatada para a casa do Pai, e Israel foi separado. Esses são os escolhidos que foram separados dos gentios. Israel então ele foi levado para Jerusalém. Aí então nós temos em segundo lugar que o rei virá para exercer o seu juízo. O rei dos reis, que estará frente a frente com as nações, como nós vamos ver nos versículos, lemos nos versículos de 31 a 34, quando ele vier então na sua glória e todos os anjos com ele, ele se assentará no trono da sua glória. E aí então ele vai, todas as nações ali reunidas diante dele, ele vai julgar as nações. E estas nações serão julgadas de acordo com aquilo que elas fizeram contra a Israel durante a grande tribulação. Isaías 66, de 16 a 21. Deus estabelecerá então em Jerusalém o reino messiânico, como nós já lemos também, estudamos lá em Romanos 11, o futuro de Israel. Deus não rejeitou em toda a Bíblia, nós lemos desde o Velho Testamento até o final, Apocalipse, nós lemos que Deus não rejeitou Israel, aquele povo que ele antes conheceu. Ele não permite a extinção do remanescente de Israel, a nação santa, separado, o povo escolhido que ele separou para ser objeto da sua graça. Versículos 5 e 6 de Romanos 11. Israel será enxertado, porque Deus é poderoso para enxertá-lo novamente. Romanos 11, 23. Pois o endurecimento do coração da vida de Israel veio em parte sobre Israel, para favorecer a mim e a você, que éramos as outras nações, que éramos os gentios. Hoje nós somos a igreja do Senhor. Se você recebeu Jesus Cristo em sua vida, se você tem um compromisso com Jesus, você faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus permitiu que Israel
seja duro. Até agora, muitos israelitas ainda são duros, como nação também. E assim, haverá sempre um remanescente fiel de Israel que será salvo. Esse é o pacto que Deus fez com Israel e que dele mesmo vai tirar o pecado de Israel. Versículo 27 do capítulo 11 de Romanos. Israel é amado por Deus. Israel foi eleito e os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Foi o pacto que Deus fez com Israel e Deus não vai voltar atrás. Deus chamou Israel para ser o seu povo santo aqui na terra e lhe fez promessas, conforme lá nós lemos em Isaías 48, Isaías 51, Isaías 52. Deus deu privilégio, Deus fez uma aliança com Israel e adotou Israel para ser o seu filho. Êxodo 4, Deuteronômio 14, Jeremias 31, nós encontramos isso. E aí nós vamos ver também nesses versículos de 31 a 46, que Jesus ele aparta as ovelhas dos cabritos. Ele está se referindo a Israel e aos gentios, e não à igreja, que a igreja já foi arrebatada. Veja que é o rei que coloca as ovelhas à direita, que são os judeus, as ovelhas são os judeus, e os cabritos à sua esquerda. Cabritos são todas as demais nações, aquelas que maltrataram Israel durante a grande tribulação, que rejeitaram o testemunho dos judeus fiéis. É o rei que vai dizer às ovelhas para entrarem no seu glorioso reino, preparado para elas desde a fundação do mundo. Isto é para Israel, que sempre esperou por um reino. Vocês sabem disso, Israel esperou e espera ainda por um reino. Não é para Israel entrar no céu, mas é para Israel entrar no seu reino, para ele possuir um reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Note que para a igreja, Deus prometeu vida eterna, não o reino aqui na terra, mas vida eterna, vida espiritual, para aqueles que pela fé recebem seu Filho. E isso, essa promessa de Deus foi antes dos tempos eternos, como nós lemos lá em 2 Timóteo 1, 9, 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10. A vocação, o chamado para a igreja é celestial. O chamado para Israel é da terra, para herdar a terra que ele prometeu lá no passado. E o reino também, o reino terreno, que Jesus que estará estabelecendo, que Deus estará estabelecendo lá em Jerusalém. Nesse tempo da tribulação, o remanescente de Israel será novamente testemunha de Deus para as nações. E os gentios então pregarão o evangelho do reino, e o judeu que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 14. Pois a igreja nesse tempo já foi arrebatada para a casa do Pai. Quero lembrar que esse julgamento das nações não é o julgamento final que está escrito ali em Apocalipse. Então nós percebemos que aqui em Mateus, ele não fala de Mateus, nós podemos perceber que existem os vivos, e Mateus não fala aqui de mortos, da ressurreição, mas ele fala dos vivos. Então Mateus aqui ele está falando que todos, a nação toda estará ali diante do trono do rei e estarão vivos ali. Mateus ele não fala de mortos, mas as nações que estarão ali diante do rei da glória. É diferente do que Paulo trata em 1 Tessalonicenses 4, 13 e no capítulo 5 também até o versículo 11, acerca da ressurreição e da vinda de Cristo. Também no julgamento final, nós vamos ver que os mortos ali são tratados no capítulo 20 de Apocalipse. Lá em Apocalipse, ele vai falar sobre os mortos, ele vai falar sobre a ressurreição. Embora aqui em Mateus também nós percebemos que Mateus está falando sobre esse dia também da volta do Senhor Jesus Cristo. Mateus está falando sobre esse julgamento também. Mas em especial, em Apocalipse 20, nós vamos ver que João ele escreve ali, já é diferente. João fala desse grande trono branco, que significa então pureza,
o trono branco, o trono da pureza. Só estarão, então, diante do trono branco aqueles que forem todos para serem julgados, aqueles que foram justificados por Cristo, estarão, então, entrando permanecerão na casa do Pai. Aqui, então, João fala desse trono branco, que é o trono da glória, é o trono onde Jesus Cristo estará sentado para reinar, para julgar as nações. Aqui em Mateus, ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Lá em João fala que é o trono branco e que as nações serão julgadas diante dele. Nós vamos parar aqui porque nós temos muitas coisas para nós conversarmos, mas o tempo já se passou. Eu espero que vocês tenham um bom domingo, que Deus possa estar continuando falando ao seu coração de vocês. Às vezes são coisas que eu tenho que correr para poder passar esses estudos para vocês, mas que Deus abençoe vocês, que vocês possam guardar no seu coração esta palavra, ter a palavra de Deus no coração, ter o azeite, ter a vasilha e ter também a palavra, a lâmpada no coração de vocês. Que Deus abençoe. Você talvez que não tenha um compromisso com Jesus, pensa um pouquinho, faz um compromisso com Jesus. Tudo isso que nós estamos passando, que nós estamos vendo, são cumprimentos da palavra de Deus. Ela vai se cumprir. Deus te abençoe e bom domingo.